Olá, querido professor, querida professora, Kelly, Tati, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando para um grupo de pessoas que eu admiro tanto, um grupo de pessoas tão especial na Aula em Foco. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou Érica Lotes, eu sou mentora de capital humano e eu trabalho visitando as empresas no Brasil todo e desenvolvendo pessoas. Então, a minha grande alegria, assim como a sua grande alegria, professor, é saber que as pessoas podem melhorar, se aprimorar e florescer todo o talento. Então, eu estou aqui hoje num momento muito especial, que é o momento em que vocês estão entrando de férias, né, para conversar sobre algumas coisinhas. Nós sabemos que é possível que você esteja bastante cansado, porque um semestre é muito puxado. É muito puxado em termos de energia física, em termos de energia mental, em termos de energia emocional. E esse é um momento muito especial que você vai poder recriar um pouco, vai poder ficar um pouco com você, vai poder levar a mente para outras áreas que não a questão da sala de aula e o cuidado com os alunos, e vai poder cuidar um pouquinho de você. E é exatamente neste momento que eu estou aqui para lembrar não das suas dificuldades no dia a dia, não daquele esforço que você sabe que você tem que fazer muitas vezes para levantar da cama e enfrentar uma sala de aula, muitas vezes indisciplinada. Nós sabemos que às vezes você vai com dor, você vai extremamente cansado, vai com problemas, mas o que é que tem em comum em todas essas minhas falas? Você vai, você enfrenta um dia de trabalho para desenvolver pessoas. E é aí, professor, professora, que eu estou aqui, exatamente para tocar num ponto muito importante da sua profissão, da sua carreira, que é exatamente o seu poder. Você já parou para pensar no poder que você tem de transformar, de ampliar mentes e de transformar vidas? Exatamente. Professor, olha, é muito reconfortante saber que toda essa tua energia, sobretudo em tempos difíceis, ela pode promover muita mudança. Por quê? O teu poder, o que é o poder? Poder é a capacidade de influenciar pessoas. E a sua capacidade de influenciar pessoas, ela se dá no nível, na etapa da vida mais relevante para a formação do caráter, para a formação da personalidade de um ser humano. Então, o seu poder, ele é tão grande. Primeiro, o seu poder, ele é muito grande porque o que acontece? Muitas vezes uma criança, ela vem de uma família tão despreparada, com recursos, recursos emocionais, recursos intelectuais muito escassos, que a única oportunidade que ela tem de ampliar a mente é por meio dos seus olhos. A única forma que ela tem de saber que existe um mundo diferente daquele mundo que ela conhece é pela sua influência, é pela sua comunicação. Eu fico pensando também que muitas vezes a única maneira que uma criança tem, a única esperança que uma criança tem de saber quais são os talentos dela, que ela tem valor, que ela tem talento, que ela tem potencialidades, é por meio de um feedback positivo de um professor. O que eu vejo acontecer, lamentavelmente, por aí? As pessoas, elas têm uma intenção muito positiva de corrigir alguém. E ao corrigir, corrige na base da crítica. E a crítica, ela é sempre desqualificante. Então, nossa, menino, olha aí, você não serve para nada, você derrubou o café de novo. Então, a intenção positiva dessa fala é fazer com que a criança preste mais atenção e que não derrube o café. Só que o efeito psicológico dessa crítica, ela é devastadora, porque o que a criança entende? Eu não tenho valor, eu não sirvo para nada.
E o que acontece, querido professor? Nós sabemos, pelos estudos da psicologia, que a nossa autoimagem, o nosso autoconceito e a nossa autoestima, a construção da nossa imagem, autoconceito e autoestima, ela passa muito pelos olhos dos outros, sobretudo pelas figuras de autoridade. E quem são as figuras de autoridade de uma criança? Os pais, os professores, os irmãos mais velhos. Mas eu destaco aí o papel dos professores, porque como o professor ele é fora da família, ele tem uma influência muito grande. Então, o que eu quero te dizer? Que muitas vezes aquela criança, ela tem a única chance que ela tem de ser percebida e acolhida com amorosidade e orientada com amorosidade muitas vezes pelas mãos do professor. Então, note o quanto isso impacta uma vida toda, não é? Porque, voltando naquela questão, no conceito da autoestima, da autoimagem e do autoconceito, né? O que é autoimagem? É como eu me vejo. O que é o autoconceito? É o que eu penso sobre mim. E o que é minha autoestima? Ao contrário do que muita gente pode pensar, não é o quanto eu gosto de mim mesmo, mas autoestima está relacionado com estimativa, o quanto eu me estimo capaz de realizar algo. E tem uma coisa muito importante também que eu entendo no papel do professor, que talvez seja a única chance que essa criança ela tenha de se sentir acolhida. O acolhimento ele é transformador. Porque quando uma pessoa acolhe a outra, ela está passando a mensagem de que eu aceito você como você é. Então, no momento em que você me aceita como eu sou, eu tenho liberdade para crescer e para me desenvolver. Note, professor, o que o senhor ensina em sala de aula, em termos de conteúdo, pode passar. E passa. Porque a nossa memória, ela tem a tendência de ir eliminando aquilo que nós não usamos no nosso dia a dia, né? E com a criança não é diferente. Mas a forma como você faz aquela criança se sentir acolhida, percebida, valorizada, mesmo quando algo não sai tão bem assim, isso fica para a vida toda. E isso é transformador, porque isso cria um registro no cérebro e no campo da emoção do que é a amorosidade, do que é o acolhimento. E nós sabemos, meu querido professor, minha querida professora, que nós só entregamos, que uma pessoa só pode entregar aquilo que ela tem para dar. Então, note o seu poder de criar registros de amorosidade, de criar registros de tolerância, de mostrar caminhos que existe talento sim, apesar de existirem os equívocos, né? Apesar de existirem os erros, porque uma coisa que é muito linda na neurociência, como é que uma pessoa aprende? Uma pessoa aprende de 3 maneiras. Como é que o cérebro aprende? O cérebro aprende por repetição, daí a importância de tantos exercícios em sala de aula serem repetidos em contextos diferentes. O cérebro aprende pelo retorno positivo. Quando a criança acerta e ela recebe um feedback positivo, um feedback amoroso, isso cria um registro no cérebro e é como se o cérebro se premiasse sozinho e fortalecesse aquele comportamento na sequência. E a outra forma muito importante de aprender é o erro. O que é neurociência? Qual é o olhar da neurociência para o erro? O olhar da neurociência para o erro é que o erro nada mais é um indicador, um indicativo de que algo precisa ser feito de diferente da próxima vez. Então, note que nas três questões de como o cérebro aprende, nós temos aí a amorosidade. E uma outra coisa, assim, né? Nossa conversa já está terminando aqui. Eu tive uma grata oportunidade de estudar psicologia positiva, que é um ramo da psicologia que estuda a felicidade, que estuda o que faz com que as pessoas tenham uma vida
plena e uma vida realizada. E o ponto-chave dos estudos da psicologia é exatamente a questão dos pontos fortes. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo com 2 exercícios muito simples que, primeiro, eu gostaria de convidar você a realizar. E depois, quem sabe, trabalhar isso com os alunos, porque a ciência comprova que os efeitos são maravilhosos. Então, vamos lá. O primeiro exercício, o exercício dos pontos fortes, é identificar pelo menos 3 pontos de força que você tem e cultivá-los e nutri-los. O nosso cérebro, ele é como se fosse um velcro para coisas ruins e um teflon para coisas boas. E nós tendemos a registrar as coisas ruins, e esse exercício vai exatamente na contramão disso. Uma coisa muito bonita é, ao final do dia, você se parabenizar por 3 coisas que você fez e utilizou o seu ponto forte. E isso em sala de aula, por que não criar uma dinâmica com os coleguinhas de dizer, olha, escreve aqui ou fale para o seu coleguinha 3 coisas muito legais que você acha nele. A princípio, as crianças podem até ter dificuldade, mas acredite, quando isso se torna um hábito, nós trabalhamos o cérebro no sentido de desenvolver o olhar apreciativo para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável. E nós sabemos que tudo aquilo que a gente foca, cresce. Se eu foco um ponto de que eu não gosto naquela pessoa, eu só vou enxergar aquilo. Mas se eu treino o meu cérebro para ser apreciativo, eu tenho um espectro muito mais amplo de visão. E um outro exercício da psicologia positiva que é transformador, que eu quero lhe convidar a fazer, é o exercício das 3 bênçãos. Independente da religião, é assim que chama na psicologia positiva mesmo. O que é o exercício das 3 bênçãos? Antes de deitar ou antes de finalizar uma atividade, se reconecte com 3 coisas que foram muito boas no seu dia. Pode ser a sensação que você teve de dar a vaga para alguém passar na sua frente no trânsito, o sorriso de alguém, uma caridade que você fez na rua, um abraço. Se reconecte com aquilo e reviva aquilo intensamente. Mais do que simplesmente um exercício de memória, você vai estar trabalhando as suas conexões neuronais para perceber o que é positivo e certamente você vai estar aí trabalhando a tua ciência do bem-estar. E é disso que o mundo precisa, gente. O mundo precisa de pessoas que se sintam plenas e realizadas de acordo com a sua missão. Então, parabéns pela sua missão, um forte abraço e espero estar com vocês novamente. Boas férias, super abraço para vocês.